Olá, boa noite. Aqui estamos nós para mais umas conversas debaixo da árvore. Hoje voltamos a receber a Ana Paula Pestana connosco, num tema diferente. Vamos falar sobre terapia energética. Estou à espera, entretanto, que ela entre para que possa adicioná-la aqui a este direto. Ok, vamos adicionar exatamente. Ok, já está. Aqui está. Olá, Ana Paula. Olá, Sara, estou só a rodar aqui a imagem e já está. Ai, já vejo. Consegues me ver agora? Sim. Sim. Ouves bem? Ouço bem. Tu também? Ok. Estava aqui só a introduzir Sim. que hoje vamos falar de terapia energética Uhum. e da outra vez vieste falar sobre um tema diferente. Hoje queria também dizer que és coordenadora da consulta precisamente de terapia energética da Clínica Social Coração da Alma, Sim. que faz parte do projeto Instituto Alma de Soma. Uhum. Mais Exatamente. para a frente falamos um bocadinho melhor sobre isso. Uhum. E vais partilhar connosco um pouco do teu conhecimento acerca da terapia energética, que é, para quem nunca ouviu falar, para quem tem algumas noções também, da aplicabilidade, etc. Sim. Sim, pronto. Então, quando falamos de terapia energética, falamos do conceito da energia, não é? Então, se calhar um ponto de partida, algo essencial quando falamos nesta área, é pensarmos no conceito de energia e no conceito de campo. Então, quando pensamos em nós e na nossa realidade, pensamos para lá só do que estamos a ver, para lá da matéria, para lá do nosso corpo físico. E este conceito de energia é algo que também existe na física, nos princípios da física. Então, o conceito de campo é algo que é um dado adquirido nesta área. Então, passamos de uma visão meramente física ou mecanicista do funcionamento da vida para perceber que os objetos e os corpos têm energia. Então, isso é muito evidente, por exemplo, nos campos elétricos, nos campos magnéticos. Então, sabe-se à partida que os objetos e os corpos têm uma carga, têm uma energia. E o que é interessante é que essa energia tem impacto nos objetos que estão à nossa volta, naquilo que é mais próximo, mas também afeta não só o que está imediatamente próximo de nós, mas também aquilo que está mais distante. Então, a noção de campo energético é algo que é transversal a qualquer área. E na área da terapia energética é essencial. Então, nós também temos um campo energético. E essa perspectiva, ou esse princípio de base é fundamental na terapia energética. De certa forma, então, nós levamos esta ideia de campo energético um pouco mais. Ou pensamos neste campo de uma forma mais abrangente, então pensamos que estamos inseridos ou enquadrados num campo energético universal, algo que corresponde ao fluido da vida, ao fluxo da vida, à energia vital. E depois nós, seres humanos, também temos o nosso campo energético. Então, na terapia energética, no trabalho energético,
nós procuramos então trabalhar no campo energético da pessoa, de forma a que possamos trazer harmonia e reequilíbrio ao fluxo energético do campo. E o que nós temos como referência para o trabalho energético é a estrutura dos 7 chakras. Então nós temos estes 7 centros essenciais no nosso campo energético, que funcionam como uma porta de comunicação entre o nosso campo e este campo, o nosso campo e também o campo daquilo que nos rodeia e dos outros que nos rodeiam também, é uma porta de comunicação, e com este campo energético universal também. E que gera a tal interação. Sim. Que permite, ok. Exatamente, exatamente. Então, este sistema é o sistema de base da terapia energética. Os chakras, não sei, a maior parte das pessoas tem noção do que os chakras significam, né? Então, os chakras têm esta relação com o campo energético e falam deste, no fundo é uma roda de energia, um circuito de energia, e tem uma correlação também com o nosso desenvolvimento psicológico e emocional ao longo da vida. Ou seja, com o desenvolvimento normal, não é? O crescimento, a tal interação com o meio ou com alguma situação potencialmente traumática pode gerar a interação com esses pontos. Sim, então, no fundo, a forma como nós crescemos e a forma como nós vivemos as experiências vão ter um impacto no nosso campo. E é verdade que certas experiências que podem ser mais difíceis têm um impacto mais profundo no nosso campo energético. E então, obviamente, nós temos uma resposta, como em tudo, temos uma resposta perante as circunstâncias. Então, ação-reação. Exatamente. Então, se uma experiência tem um impacto importante em nós e nós conseguimos digerir a experiência, nós conseguimos integrar, nós compreendemos e conseguimos superar o impacto da experiência, então conseguimos voltar ao nosso estado de harmonia, conseguimos nos entrar novamente em homeostase, reequilibrar. Mas o que acontece é que isso nem sempre é assim. Então há experiências, até no corpo físico direto, experiências mais psicológicas, mais emocionais, que podem não, por variadas razões, podem ser situações pontuais, podem ser situações ao longo do tempo, portanto, que vão sendo reforçadas ao longo do tempo, e então nós podemos criar mecanismos de resposta, que no fundo são defesas necessárias no momento, mas se nós não conseguimos então fazer a integração e superar esses impactos mais negativos, nós podemos criar bloqueios, restrições ao fluxo energético, ao normal fluxo energético, no fundo a harmonia que nós precisamos de ter internamente. Portanto, e então isso pode condicionar o funcionamento dos chakras e a harmonia do nosso campo energético. E aí entra a terapia energética. Sim, a terapia energética pode... a intenção é trazer a harmonia, é permitir que a pessoa possa reencontrar o seu estado de harmonia interna. O que é importante na terapia energética? A nosso ver, e é a linha de base, o essencial. A nossa intenção, ou a intenção da terapia energética, é ajudar a pessoa a construir em si um campo forte, um campo de harmonia, onde ela possa progressivamente despertar dentro de si para essa vibração. No fundo é dar algo que já seria natural na própria pessoa.
Então, o papel do terapeuta, em primeiro lugar, é conseguir estar ele próprio nesse campo. Então é essencial, obviamente que, por exemplo, nós aprendemos ferramentas e temos técnicas para poder aplicar durante uma terapia, especificamente, por exemplo, na reestruturação de um chakra. Temos técnicas que vão ao encontro e que aprofundam o estado de harmonia do campo da pessoa. Mas, essencialmente, o próprio terapeuta tem que passar por um processo também de harmonização. Então, o trabalho individual do terapeuta da terapia energética é fundamental para que ele próprio possa estar num estado vibracional de harmonia, de equilíbrio, para que esse seu estado vibracional possa criar o tal campo, né? Nós inicialmente começámos por falar dos campos, então que todos os objetos têm um campo, que nós todos temos um campo vibracional. Então, partindo desse princípio transversal, se o nosso campo vibracional estiver otimizado, nós vamos poder proporcionar, durante a terapia também, uma experiência importante para o paciente a esse nível. Porque percebemos então que, da mesma maneira que na física o campo magnético influencia tudo o que está à volta, o campo do terapeuta vai influenciar o seu trabalho com relação ao paciente. Então, quanto mais alinhado o terapeuta estiver quando nós falamos de alinhamento, nós estamos a falar de um alinhamento vertical, então onde nós, mas o alinhamento vertical, esta sintonização com este campo de energia universal, com o fluxo da própria vida, é uma espécie de consequência natural de um trabalho interno que o terapeuta tem que fazer sobre si próprio. E esse trabalho também implica ter uma autoconsciência dos seus próprios processos, do seu estado interno, trabalhar os seus próprios bloqueios também. Então, no fundo, assim, uma linguagem mais simples, também ter uma harmonia dos seus centros energéticos, ter uma limpeza dos seus chakras. Então, isso é um processo que está na base da formação do terapeuta. E então isso permite que ele se sinta alinhado, este alinhamento vertical, conectado com uma intenção também positiva e com uma intenção de que tudo aquilo que possa proporcionar dentro do campo terapêutico, este campo vibracional, não é? Possa ser para o bem maior da pessoa que o procura. Mas a pessoa também tem, aliás, a pessoa tem a grande responsabilidade dentro do processo, não é? O terapeuta vai ajudar a pessoa a perceber essa sua própria capacidade, o seu próprio campo. No fundo, o que nós podemos pensar, então como é que isto depois funciona na prática, não é? Então, qual é que vai ser a intenção de nós harmonizarmos o campo, ou de harmonizarmos o corpo energético, os chakras, de reequilibrarmos, reestruturarmos? O trabalho não é sozinho do terapeuta. Então, quando na terapia energética nós proporcionamos este estado de harmonização e de reequilíbrio, nós estamos a convidar a pessoa a sentir essa vibração. Então, é um convite a poder voltar a entrar em contacto com o estado natural de vibração de todos os centros, que por força das circunstâncias da vida da própria pessoa sofreram alterações, bloqueios, uns ficaram hiperativos ou hiperativados, outros ficaram hipoativados, então E encontrar o seu estado natural.
exatamente. Mas a pessoa tem que ter a intenção de o querer fazer. Uhum. Então, passar para o terapeuta o papel de que o terapeuta é que vai fazer vou usar uma palavra muito simples, o terapeuta vai limpar e eu não preciso fazer mais nada, então sai daqui completamente alinhado, e isso, a pessoa leva esse campo consigo. Então, aquele campo que eu estava a falar há pouco, durante a terapia, nós potenciamos esse campo através desse alinhamento. Então, nós somos um facilitador. Se calhar é importante também perceber que não é o terapeuta que dá a sua energia. O terapeuta está a servir como um canal, um facilitador, então, da relação entre este campo de energia universal e o campo energético da pessoa. Então, Essa interação que falavas há pouco, não percebi. daí, aquela interação que falavas há pouco, e daí a Sim, importância da sintonização melhor possível do próprio terapeuta, o sim, estar centrado, o estar conectado. exatamente. Exatamente. Então, quanto mais autoconsciente o terapeuta estiver, mais limpo ele, ou mais forte é o seu campo energético. Pronto, e então a pessoa é convidada a sentir-se a funcionar, por assim dizer, num estado de harmonia. Aquele estado que muitas vezes nos esquecemos, não é? Sim, muitas Já das vezes conheci. esquecemos. Exatamente, exatamente. Por exemplo, podemos pensar numa situação se calhar assim mais concreta. Por exemplo, aqui o quarto chakra, o quarto centro energético, é um centro relacional, é um centro de relação e é muito ativado, por exemplo, quando nós estamos numa relação amorosa, quando nós estamos com alguém. Acrescentar aqui uma coisa, e diz-me se eu estiver a dizer algum disparate, Não, mas os chakras depois estão relacionados com pontos físicos, certo? sim, exatamente, exatamente. Então, nós podemos Quarto sentir, chakra está relacionado com uma área física. sim, sim, exatamente. Então, aqui o quarto centro, que nós podemos sentir aqui na zona do externo, mas aqui na zona do externo, se calhar vou-me levantar um pouco. Não sei se dá para ver, portanto, aqui mais ou menos neste ponto. Então, isto é um exemplo muito simples, não é? Então, se eu, por exemplo, tenho uma experiência traumática, uma experiência difícil de perda com relação a alguém com quem eu tinha uma relação afetiva próxima, pode ser um parceiro, pode ser um parente, alguém muito importante para mim. Então, eu posso ter uma reação à experiência, não ser algo padronizado, tá bem? Não estamos a falar de um padrão na estrutura psicológica da pessoa, estamos a falar, por exemplo, de uma reação a uma situação, uma experiência difícil de perda. Então, a pessoa pode, por momentos, sentir que há um bloqueio aqui, porque a pessoa está de luto, está em luto, está numa tristeza, e essa tristeza não a permite abrir novamente na relação para outros e com a vida. Perde, há um certo brilho, uma certa alegria que se perde. Então, obviamente que paralelamente a outras terapias e a outros processos terapêuticos que são importantes nestas situações tão difíceis, onde é que a terapia energética também poderia ser interessante ajudar? Ao voltar a reequilibrar, então quando isto acontece, nós dizemos que a pessoa pode fechar este centro, okay? Então pode haver um bloqueio, pode fechar. E então a energia, o fluxo energético aqui fica comprometido. Então, na terapia energética, nós podemos
a linha de pensamento é a mesma, então temos o campo energético está potenciado, está forte através do terapeuta, e depois podemos fazer um trabalho energético que, por exemplo, incida bastante sobre o quarto chakra. Então, vou usar uma linguagem assim simples que nós costumamos dizer quando o chakra está com um fluxo normalizado, então o chakra abre, conseguimos abrir o chakra, conseguimos voltar a que o fluxo se Promover se instale. a tal E de certa forma isso é um convite a que a pessoa possa sentir-se novamente aberta à vida. É claro que, por escolha da própria pessoa, a pessoa pode escolher novamente fechar. Então, isto só para dizer que a terapia energética é um processo em que a relação em que a vontade do paciente, a intenção do terapeuta, que está lá para servir da melhor maneira a intenção do paciente, mas a intenção do paciente é fundamental. Então, a pessoa pode ir com esse campo aberto novamente, com o fluxo harmonizado, e depois não conseguir mantê-lo por uma intenção negativa. Mas se a intenção for positiva, a pessoa progressivamente vai voltando a despertar para essa vibração. Então pode progressivamente entrar novamente em contacto com esse estado vibracional. Sim. Foi bastante claro o teu exemplo. Obrigada. Dizias então que, pegando fazendo a ponto ao que acabaste de dizer, a terapia energética pode ser usada sozinha ou em conjunto com outras áreas terapêuticas. Sim, também. Então é possível integrar a terapia energética também noutras áreas terapêuticas e por si só é uma ferramenta que funciona nestes processos de busca de maior harmonização, maior bem-estar, reequilíbrio. Então é um trabalho forte e bastante eficaz. E óbvio que se for aplicada em conjunto com outras terapêuticas também, tanto na psicoterapia também e outras áreas em que possa ser importante. Nós temos alguns testemunhos interessantes das pessoas normalmente referem que sentem uma maior ativação da energia, parece que o fluxo energético, parece que se sentem com mais energia com as sessões. Há uma espécie de revitalização e há alguns testemunhos, por exemplo, com relação a alguns casos em que as pessoas têm, por exemplo, estou-me a lembrar de algumas situações em concreto, como estados emocionais mais padronizados, como, por exemplo, reações mais impulsivas ou estados mais impulsivos perante determinadas experiências, então que progressivamente, ao manter ao manter este trabalho energético, sentem o apelo também em termos vibracionais a reagir às situações de outra maneira. Portanto, aqui é possível também perceber, com o exemplo que demos também há pouco, com a perda de alguém importante, por exemplo, quando estamos numa situação de luto, ou com relação a estas respostas emocionais
Então, também há esta sensação de que parece que tem um convite a funcionar de outra maneira, a reagir de outra maneira. A pessoa experiencia esse recordar, não é? Sim, E ela própria pode entrar noutro nível de vibração. É isso? exatamente, exatamente, exatamente. E, por exemplo, também acontece uh, um, em alguns casos, por exemplo, quando que as pessoas referem que há uma espécie de subtileza no processo. Parece que a pessoa passa por um processo de transformação progressivo, como se de uma forma muito amorosa as carapaças fossem saindo. Aquilo que vamos colocando, as tais defesas. Então porque há uma, o que a terapia tem, o que a terapia energética também tem de muito importante é que permite trabalhar no terapeuta não tanto o lado mental, que muitas das vezes existem certas técnicas terapêuticas, também outras áreas, mas permite desenvolver o lado mais subtil. Portanto, é uma terapia que apela muito à abertura do coração. Portanto, há um lado, uma energia de muita amorosidade. Então, isso faz com que o próprio paciente também se sinta muito acolhido durante o processo da terapia, bem recebido. Certo. Nós falávamos no início, para quem agora, entretanto, nos está a acompanhar, queria só também dizer novamente que quem quiser participar, deixar comentários, questões, nós conseguimos acompanhar aqui e estamos disponíveis, Ana Paula, para responder. Agora, eu queria só, falei no início, que esta é uma consulta que existe na Clínica Social, Coração da Alma, e é uma formação, estavas a falar na parte da formação, que está, é uma formação existente também no Instituto Alma Soma. Não sei se Sim, sobre isso. Eu vejo que é sim, essa. a terapia energética, como tu estavas a dizer, através da clínica social, são sessões que podem ser facilitadas nesta vertente então social, a pessoas que têm algumas restrições financeiras e têm algumas limitações do ponto de vista financeiro, então são sessões que se tornam acessíveis também a quem não pode financeiramente, mas gostaria de fazer o processo. E a terapia energética através da Alma Soma é uma formação que tem normalmente a duração de 1 ano. Este ano reabre uma nova edição em outubro de 2021 e então que promove este trabalho ao longo de 1 ano, onde se aprendem então as ferramentas e as técnicas em que podem ser aplicadas durante a terapia energética, mas que promove essencialmente um trabalho ao nível pessoal, com esta intenção da pessoa trabalhar-se ao longo da formação e desenvolver esta consciência energética, esta consciência de presença, esta consciência do seu próprio campo, do potencial que o seu próprio campo energético tem no processo terapêutico. E isto Não é também. só, não é só aprender as técnicas, é entrar nesse seu processo para Sim, fazer a terapia. sim, exatamente. Então, porque se, uma vez que a intenção é poder proporcionar este trabalho energético a quem precise, então é exatamente aquilo que falámos inicialmente. Quanto mais forte está o campo do terapeuta e mais forte o campo significa que mais trabalhada a pessoa está dentro de si, maior é o potencial da terapia.
Portanto, isto também é algo que para mim faz muito sentido. É que se nós todos temos um campo energético, então todos nós temos o potencial, trabalhando-nos, também de podermos estar em contacto com estas terapias, com esta consciência. Certo. E eu agora ia-te perguntar, sei que tu nos trazes uma vertente mais prática, Sim, porque também quem segue pronto, gostaria muitas vezes de perceber aquilo que nós sim. falamos aqui da forma mais prática e de perguntar o que é que preparaste para nos mostrar. Ok. Então, o que eu vou sugerir eu vou mostrar como é que, de uma forma assim muito simples, nós podemos então ver, sentir o campo energético e também como é que o podemos percepcionar. Por exemplo, quando nós iniciamos uma sessão em terapia energética, nós podemos fazer aquilo que se chama o diagnóstico dos chakras, diagnóstico dos centros. Então, em que nós percebemos como é que o centro está a funcionar, se está aberto, se está fechado. E nós podemos fazer isso com o pêndulo. Então, o que eu pensei em trazer foi mostrar então como é que o pêndulo, ao entrar em contato com o campo de um chakra, como é que ele se comporta. Então, vai haver um movimento. Então, isso também mostra que esta questão do campo não é uma coisa que fica só numa uma ideia assim tão abstrata quanto isso. E Deves depois, ver a prática. sim. E depois a ideia também era, depois desta parte, também fazermos um exercício e todos lá em casa, quem estiver a ver agora e queira ver depois, também pode fazer para sentir em si próprio a ativação de uma parte do seu campo. Está bem? Pode ser? Ok. Então, vou só passar para aqui. Vamos ver se eu consigo. Se alguma pergunta, não, opção, por favor escreva nos comentários. Então, mesmo que não dê para ver completamente assim, eu já aproximo mais a câmera, está bem? Ok, então nós costumamos usar. É o contrário. Consegues girar? Vamos Consegue... fazer assim. Ok, assim está mal, é isso? Tem que ser assim? Sim, exatamente. Assim já fica para a direita. Assim está bem. Ok. Então, nós costumamos usar o pêndulo para fazermos o diagnóstico do centro. E o que nós vamos ver que vai acontecer é que o pêndulo, ao entrar no campo do centro energético, do chakra, ele vai ter um movimento, ok? Isso corresponde ao movimento energético daquele centro, bem? Então, vamos ver se a gente consegue ver assim, senão eu já aproximo um pouco mais a câmera. Ok. Então, nós temos os centros, eu não vou conseguir fazer todos, está bem? Então eu vou, neste momento, estar sobre o segundo chakra e eu vou colocar o pêndulo em cima, por cima do campo do segundo chakra e ao entrar ele vai fazer um movimento, está bem? Nós vamos percepcionar o movimento desse fluxo. Está a rodar no sentido dos ponteiros do relógio. Estás a ver bem? Está a começar. Ok. Eu vou trazer para aqui para se ver um pouco melhor. Ok. Então.
Dá para ver, Sara? Não se vê muito bem. Assim, do lado com as há pouco via-se um bocadinho melhor. É? Ok, então nós Apesar de podemos. não ser, Então, mas o pêndulo. consegui ver o pêndulo a rodar. Ok, então o pêndulo está a captar o fluxo, o movimento do segundo chakra. Ok? Pronto, e nós podemos fazer isto em todos os centros. E que informação é que tu tiras agora desse momento dessa avaliação? Por exemplo, Então, aqui o que nós temos é, um movimento no sentido do ponteiro dos relógios, significa que o centro está aberto. Então, quer dizer que o fluxo energético neste centro está ok. Exatamente, está aberto. Está bem? Pronto, e faríamos isto nos 7 centros energéticos. Está bem? cada um deles e Cada do um, movimento. exatamente. Exatamente. Falaste que neste caso estava no sentido dos ponteiros de relógio. Se fosse ao contrário, haveria alguma diferença? Se Se fosse tiver ao contrário, significa que o centro está fechado. Então teríamos que ter mais atenção com relação a esse centro. É claro que depois o diagnóstico é uma parte, este diagnóstico que nós fazemos é uma parte da terapia, porque há todo um enquadramento anterior sobre a intenção da pessoa. Falámos sobre isso no início, né? Portanto, a intenção. O que é que traz a pessoa à sessão? E aquilo que traz a pessoa é material importante, é informação importante para aquilo que está a passar no seu campo energético. Então, mas à partida, de forma muito simples, o que tu estás a perguntar é que o centro está fechado. Como falavas há pouco que os campos energéticos estão todos em contacto uns com os outros, o nosso, o universal, um com o outro, não é? Eles também entram em contacto ou influenciam uns para os outros? Dentro do sistema da pessoa? Sim, 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 sim. Aí está. É importante ver o Sim, objetivo e a intenção da pessoa. sim, até porque por isso é que esta interpretação não pode ser tão simplista. Então nós podemos dizer que o centro está aberto, mas obviamente que um centro pode compensar o bloqueio de outro. Então, no fundo, isto é um pouco dizer que as coisas não são preto e branco só. Então, há sempre várias camadas e nós somos camadas e as nossas camadas energéticas também se relacionam, também comunicam, também se influenciam. Então, quando tu trabalhas o campo energético, às vezes até é interessante, por exemplo, que no final de uma sessão, de uma terapia, um centro que inicialmente estava aberto, ficar fechado. Isso não tem que ser negativo, ok? Isto É pode uma, ser, não percebi? é uma reação. É uma, porque o reequilíbrio, é preciso reequilibrar a forma como o sistema está a funcionar. Então, se por exemplo, se aquele chakra estava aberto, mas estava excessivamente aberto para compensar o bloqueio de outro chakra, então este, nós ao harmonizarmos podemos sentir que o chakra está a fazer um movimento fechado, de se fechar, mas é um reequilíbrio. E então, respondendo à tua pergunta, eles têm interligação, eles relacionam-se, interagem, sim. Exatamente. É muito interessante também perceber isso, como é que o próprio sistema funciona, não é? Exatamente, exatamente. Da Carla Abranches. Olá, Carla. A Carla pergunta-nos: a terapia energética habitualmente funciona com que periodicidade? Há algum
Depende. Eu deduzo que a pergunta seja de quanto em quanto tempo é que a pessoa deve fazer uma sessão. Ou se pode ser único, se é alguma. Depende É da isso? situação, depende da situação. Então, nós nunca podemos definir exatamente quantas sessões a pessoa vai ter. Tudo depende daquilo que a pessoa traz, né? Então, portanto, há pouco falámos sobre uma experiência difícil, pontual, né? Que pode ser simples ou pode ser grave. Então, a intensidade do bloqueio da pessoa, a intensidade do impacto que a experiência tem sobre a pessoa, também é importante e faz variar a necessidade da terapia energética e também a resposta da própria pessoa. Então, como é que a pessoa integra cada uma das sessões? E isso é uma avaliação que é dinâmica, não é possível definir à partida de uma forma estanque quantas sessões para este caso ou para aquele. Não é possível. Obrigada, Carla. Não sei se, entretanto, alguém terá mais alguma questão, comentário. Eu sinto, Ana Paula, que até agora nos trouxeste informações de uma forma muito simples, muito direta, e agradeço-te por isso. Muito, muito natural, pronto, explicar o processo. Se calhar não sei se queres fazer o exercício, aquele exercício final. Acho que tens mais alguma coisa para depois terminar. Em princípio, o exercício é para terminarmos depois com mais calma, não é? Não há muita conversa a seguir. Sim, a ideia era podermos fazer um exercício ligado ao quarto chakra. No fundo, é um chakra relacional, é por si só um chakra que nós associamos ao amor. É um chakra de harmonia. E então a minha intenção era podermos fazer um exercício à volta do quarto chakra. Nós temos mais ou menos 15 minutos até ao fim, até ao limite do direto. Se calhar agradeço-te já. Depois voltamos a dar as últimas palavras. Mas agradeço muito a tua disponibilidade, a forma como nos trouxeste este tema. Penso que foi bastante claro e principalmente a forma prática como nos mostraste como funciona. Obrigada também, Sara, pela oportunidade. É importante trazer tudo que contribua para o nosso crescimento, não é? O nosso equilíbrio, trazermos à consciência da sua existência e a sua importância. Sim, sem dúvida. Muito obrigada. Ok. Então, antes de passarmos para o exercício propriamente dito, é algo que podemos fazer com qualquer um dos nossos centros, está bem? Então, nós vimos o exemplo do pêndulo, não é? Nós usámos o pêndulo para fazer o diagnóstico do centro de outra pessoa. Então, mas nós podemos usar, por exemplo, a nossa mão, se nós usarmos o polegar, então é como se estivéssemos à semelhança do pêndulo, e podemos, porque o chakra, o fluxo ideal de funcionamento do chakra faz com que ele tenha um movimento de rotação no sentido do ponteiro dos relógios. Então, o que nós podemos fazer é nós com a nossa mão, eu não sei se dá para ver, se calhar vou pôr assim. Então, dá para ver assim? Sim? Esse polegar, Ok, o polegar virado para nós, sempre se nós pensarmos no quarto chakra, que é aqui esta zona mesmo, na zona do externo, se mais ou menos
5 centímetros de distância do nosso quarto chakra, da pele. Então, se nós fizermos um movimento de rotação, assim, então nós estamos a potenciar o movimento natural do quarto chakra. Ponteiros da relógio. Exatamente. Então estamos a rodar no sentido do nosso braço esquerdo. Bem? Eu vou só pousar aqui o... Acho que já deu para perceber, eu vou fazer em conjunto. Então, ao fazer isto, com minha intenção, com uma intenção de realmente convidar o meu centro a vibrar neste estado de harmonia, porque estou a promover este movimento no sentido do ponteiro dos relógios, eu posso fazer isto para qualquer centro. Então eu posso sentir, trazendo a atenção para dentro, trazendo a atenção para mim, focando neste ponto, até é natural que comece a sentir um aumento de energia nesta zona, até às vezes um calor, está bem? Então podemos fazer isto mesmo mecanicamente com o dedo e então com essa rotação no sentido do ponteiro dos relógios. Então a minha proposta era, se quiserem depois podem fazer isso para todos os centros e podem experimentar, está bem? Com calma, a ficar uns segundos até o tempo que sentirem que precisam. E outra coisa que nós não falámos, mas posso introduzir agora. Então, os centros, nós temos o primeiro chakra, que é, para facilitar a ideia, na zona do períneo, é um chakra vertical que aponta para a terra, aponta para o chão. Depois temos o segundo, 2 dedos abaixo do umbigo. Agora, enquanto estás a explicar cada um desses, podes dizer, estão relacionados com o quê? Tu falaste de chakra cardíaco, que é mais ligado ao amor, à emoção nesse sentido. Cada um deles, assim, de uma forma muito definida. Podes só acrescentar. Simples. Então, o primeiro chakra tem a ver com a nossa noção de enraizamento, estarmos cá, no nosso corpo físico. É um chakra de estrutura, estamos cá, existimos. Eu existo. Então, o segundo chakra é um chakra que está mais relacionado com o fluxo, o nosso movimento dentro dessa estrutura, o nosso sentir, as nossas necessidades. Esse é um chakra mais emocional, o segundo chakra. Quando falas dessa estrutura, falas na estrutura dos chakras? Ou... Estarmos dentro deste corpo, por exemplo, como é o fluxo, o sentir, é o sentir. Não tanto só o estar cá, mas também o sentir, como nos sentimos cá, como me sinto em mim. Uhum. É um chakra ligado às nossas necessidades emocionais, a nossa noção de segurança interna, bem-estar. O terceiro chakra, aqui na zona do diafragma, é um chakra relacionado com o nosso poder pessoal. Então, o primeiro, eu existo, o terceiro, eu sou. Então, Eu estou cá, eu sinto, eu sou. Eu sou, exatamente. Então, é o meu poder pessoal, o meu eu diferenciado. Depois, o quarto chakra já é um chakra relacional, onde eu transcendo o meu eu isolado. Então, é um chakra de relação, é um chakra de amor. E no seu sentido mais profundo, é um chakra de amor incondicional. Então, nós podemos vibrar nessa energia de amor incondicional. Não só o amor pelo outro, mas o amor pelo todo. Sim. Quando fala na beleza da natureza. Sim, exatamente. A vida é bela, é bom viver. Então nós temos este chakra no seu fluxo harmonizado. Então, faz sorrir. Hã? Faz sorrir. Até faz sorrir. Então, o quinto chakra, aqui na zona da garganta, okay? Nesta pequenina depressão que nós temos aqui, nas clavículas, mais ou menos. Então, é um chakra de comunicação. Então, é onde
nós podemos dar voz a quem nós somos. Okay? É um chakra de, apesar do terceiro ser um chakra da minha vontade, do meu poder pessoal, o quinto chakra é um chakra onde eu posso comunicar quem eu sou. Ou Então, seja, o terceiro e o quinto põe em prática, entre aspas. sim, de certa forma, o quinto já é depois. Isto é como que nós funcionamos bem no chakra seguinte quando os anteriores estão bem integrados, não é? Então é uma escadinha que tem que ser muito bem feita. Então, se o meu quarto chakra, se os outros chakras até ao quarto estão bem integrados, então eu tenho facilidade em dar voz a quem eu sou. É um chakra criativo. Eu exponho isso ao mundo, estou aberta às relações, estou aberta a expor quem eu sou, às minhas relações, ao mundo, em trazer o que eu sou cá para fora. O sexto chakra, localiza-se aqui a terceira visão, é um chakra intuitivo. Tem a ver com a minha intuição. E o sétimo chakra são as minhas raízes para o divino. Então, o primeiro, as minhas raízes para a terra, e o sétimo, as minhas raízes para o divino, para esta supraconsciência, esta consciência maior, para lá da realidade física. Ou seja, começaste por dizer que aponta para uma direção, o sétimo há de apontar para a direção oposta. Exatamente. Então, o primeiro e o sétimo são verticais. E o segundo, o terceiro, e o quarto e o quinto e o sexto têm abertura anterior e posterior. Então, nós temos o mesmo cone no seguimento, atrás também. Espelho, como se fosse um espelho. Exatamente, é isso. Também? Então, quando sentirmos aqui, também podemos ampliar a nossa consciência para o ponto em espelho nas costas. Está bem? Obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Então, se quiserem, podem fechar os olhos. Vamos tomar um momento só para sentir. Sentir o nosso corpo. Então, vamos respirar para o nosso corpo. Ao respirar, também estamos a aumentar a energia do nosso campo. Ok, podemos trazer a atenção então para o quarto chakra, este ponto na zona do externo. Então, trazemos a nossa atenção, tanto da nossa mente, como da nossa respiração. Então, podemos sentir que estamos a ativar energeticamente através da respiração e através da nossa atenção este quarto chakra. Então, aqui estamos a fazer a intenção, estamos a trabalhar a nossa intenção, foi aquilo que falámos inicialmente, de estarmos em contacto com a vibração deste centro, uma vibração de relação, uma vibração de abertura à vida, de amor, harmonia. E vamos ampliar a consciência deste centro, pensando em alguém com quem temos uma relação próxima
de afeto, de amor, de carinho. Então, alguém de quem gostamos muito, alguém que também gosta muito de nós, que nos ama. Então, vamos trazer essa pessoa para a nossa mente, para o nosso campo. Vamos nos sentir em relação com esse amor por essa pessoa. Pode ser um grande amigo, pode ser um parente muito querido. E vamos ampliar ainda mais essa consciência e vamos mesmo sentir que estamos numa troca entre nós e essa pessoa. Que desejamos bem, que queremos bem, que nos deseja bem, que nos quer bem. E respiramos para esse centro. Então, o que nós estamos a fazer é, através desta experiência relacional, nós estamos a ativar positivamente a energia deste centro. Ok? Ok, vamos focar agora a atenção. Podemos, com gratidão, deixar então a pessoa ou a imagem dessa pessoa agora sair da nossa atenção e vamos sentir o que ficou no campo. Vamos sentir o que ficou no nosso campo, mais propriamente no nosso centro, quarto centro. Vamos sentir o bem-estar, a harmonia, o estado de amor, o estado de expansão que essa vibração proporcionou. E vamos ficar com isso dentro de nós. Podemos até sentir, porque este o quarto chakra é um chakra que por si só é um chakra de harmonização, de uma forma geral. Então podemos até sentir essa energia a expandir, porque a Sara, tu estavas a dizer há pouco, muito bem, os centros comunicam. Então o que nós despertamos num dos centros afeta o resto dos centros. Então podemos expandir o que estamos a sentir para o resto do corpo. Ok? E ficar nessa vibração e então sentir isso. Podemos, com a nossa intenção, manter-nos neste estado o tempo que nós sentimos que podemos, que é possível para nós. E essa conexão vai se tornando mais forte quanto mais nós estimularmos a harmonização do centro e o contacto com aquilo que a consciência do centro representa. Tão bom, Ana Paula.
Muito obrigada. Estamos mesmo no último Ok. minuto e eu volto a agradecer-te e a tua presença aqui hoje. Agradeço também a quem nos acompanhou. Espero que tenham gostado, eu adorei. Então, agora este final foi maravilhoso. Eu vou deixar o vídeo no IGTV, como habitual, e vou também criar um post de fecho, entre aspas, de questões, dúvidas que surjam, questões que queiram colocar, fica lá, o espaço está disponível mesmo para isso. Obrigada, Sara, também, Obrigada. pelo espaço, pelo campo que tu também proporcionaste para trazermos a terapia energética. E em breve voltamos a encontrar-nos aqui, só deixando assim levantar um bocadinho do véu. Ok, combinado. Em breve. Obrigada. Beijinho, obrigada. Beijinho, obrigada. Obrigada, Sara, e a todos também.